Bom Sejam dia. todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo tecnológico, que é um evento não presencial, ao vivo, que está sendo realizado no decorrer de 2021, quinzenalmente, às sextas-feiras, com o objetivo de compartilhar conhecimento e estreitar nosso relacionamento com o público e os nossos parceiros. A cada semana, nós temos a presença de um convidado escolhido pela equipe de professores e pesquisadores do ILCT, abordando temas relevantes para a cadeia de laudos. Nosso bate-papo é um evento gratuito, sem interesse comercial e direcionado aos estudantes, professores, produtores, instituições de pesquisa e ensino, profissionais e empresas do setor. Mais do que uma live, o formato do evento permite que os participantes estejam ao alcance dos convidados em uma conversa formal, porém produtiva e rica de conhecimento. A grande marca do nosso evento é a interação com os participantes e a informalidade, marca registrada da EPAMIG e LCT, a Cândido Torres. Agradecemos a presença de todos que estão aqui nos prestigiando nessa manhã e também ao nosso chefe do ILCT, professor Sebastião Tavares. Eu convido, então, ao professor para fazer a abertura do nosso evento. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Valdeane. Bom dia à nossa prelecionista, Noeli Fence. Vai abordar um tema muito importante para a indústria laticinista. E ela é da empresa IGEX, é assim, Noeli, eu falei certo? É isso mesmo. Tá certo. O título da palestra é a importância da higienização no combate aos biofilmes na indústria laticinista. Agradeço a todos vocês que, mais uma vez, nos honram com a presença. Pessoas do Brasil todo e também, hoje, mais uma vez, o Jaime, do México, está aqui conosco também, nos prestigiando. É um debate importante, no momento importante, e de estar junto, Noeli, em função desse afastamento, nós conseguimos aí contornar essa questão e estar aqui quinzenalmente com os interessados, com todos os profissionais que atuam na indústria laticinista. Faço uma menção e um agradecimento especial à Valdeane, que é a moderadora, e a coordenação da Elisângela. Valdeane é supervisora do núcleo industrial, nossa fábrica escola, e a Elisângela, nossa professora e pesquisadora do ILCT. A todos os demais membros do ILCT que estão aqui e aos nossos regular visitantes, que toda sexta-feira, pelas 10 da manhã, está aqui nos honrando com a presença. É um prazer tê-los aqui e, como já falamos há pouco informalmente, estamos nos preparando, depois de 2 anos, retornar às atividades presenciais das aulas práticas. E também avisar vocês que estamos também organizando nossa carteira de cursos, voltar a oferecer os cursos presenciais, todos esses cursos que historicamente, a gente faz e nos aproxima da comunidade que trabalha na área de leite e derivados. Para 2022 já estaremos prontos, se Deus quiser, já para estar junto de vocês novamente. Eu devolvo, então, a palavra para você, Elisângela. Desejo um bom evento, que certamente Noeli vai nos abrilhantar. Um abraço para vocês e boa sorte. Obrigada pelas palavras, professor. Então, essa semana nós recebemos a Noeli, da empresa IGEX. É um prazer recebê-la de novo. Ela participou da Semana do Laticinista, com cursos da IGEX no nosso evento, em julho. E eu já agradeço o aceite do nosso convite. É uma honra recebê-la aqui na Candinha e temos essa parceria, Então, nós vamos falar, o tema é a importância da higienização no combate aos biofilmes na indústria laticinista. É um tema relevante porque aborda os métodos e protocolos adequados de higienização na indústria que impactam na formação de biofilmes, que devem ser evitados, são extremamente indesejáveis porque são fontes de recontaminação do leite e de seus derivados, no decorrer dos pontos, nas linhas de processamento de leite e derivados, e eles devem ser monitorados e controlados, a fim de obtermos produtos de qualidade que atendam às expectativas dos consumidores e que também não coloquem em risco a sua saúde. A moderação do nosso bate-papo nessa manhã será realizada pela professora da EPAMIG do ILCT,
Valdeane Cerqueira, que é supervisora do Núcleo Industrial do LCT, né, e professora e pesquisadora também. Val, agradeço você ter aceito o convite de ser moderadora desse bate-papo e a palavra, né, para a apresentação dos nossos convidados. Eu gostaria de pedir a todos, por gentileza, que mantenham seus microfones desativados durante a apresentação e tomem cuidado para não apertar o botão de apresentar agora, para não interferir na apresentação, né, da Noeli. Peço que deixem suas dúvidas no chat, né? Vocês podem colocar também a origem, de onde vocês estão falando, né? O local em que estão e as perguntas para que podemos acessar após a apresentação. Então, convidamos a todos para o bate-papo. Fica à vontade, Noeli. Muito obrigada. Antes da Noeli começar a falar, vou apresentá-la aqui. Ai, desculpa. Tranquilo, Elis. Agradecer o convite da Elis, a gente fez uma boa parceria aí no CLL, Sim. E uma parceria que deu certo, nossa comissão, eu, a Elis e a Carol, e eu gostaria aqui de apresentar a Noeli, que virou parceira da escola, né, que a gente chama parceira do LCT. Ela é tecnóloga em alimentos pelo Senai, formada em administração de empresas pela Uno Chapecó e MBA Marketing e Vendas pela FGV. Experiência de 14 anos trabalhando na indústria alimentícia nas áreas de qualidade e produção, 18 anos na área comercial de produtos químicos para controle microbiológico, 15 anos trabalhando com produtos utilizados para desinfecção na área de controle de fungos, bactérias e vírus, contato de apoio técnico nas áreas corporativas de grandes grupos de alimentos no Brasil, atendimento técnico a distribuidoras na América Latina. Atualmente, a Noeli ela trabalha na IGEX, desde 2015, como gerente de produtos. Noeli, as portas da Ipamig LCT sempre estão abertas para você, seja muito bem-vinda, uma boa apresentação. Obrigada a todos pelas boas-vindas, né? Eu tenho a dizer que é um prazer muito grande estar aqui de novo, e falando em nome da IGEX também, a IGEX, como empresa, se sente muito satisfeita com essa parceria, e eu acho que todos temos muito a contribuir um com o outro sempre, tá? Eu vou falar de um conteúdo que eu já falei, né, naquela semana do Laticinista, mudei um pouquinho, mas quem assistiu naquela época vai ver que mais ou menos o raciocínio é o mesmo, né, com o problema dos biofilmes. Eu vou compartilhar a tela aqui, e a Valdiane falou aqui para as perguntas serem só no final, mas, Valdiane, você veja se tem alguma coisa relevante aqui que tu gostaria que fosse respondida, tá? Ou que tu acha que pode enriquecer, ou aproveitando o momento, porque às vezes tem algumas questões que você está no assunto e aí já aproveita Sim. para responder alguma coisa. Sim, já agrega na discussão. Preocupa Isso. não, que aí eu te aviso. Não, tranquilo. Isso, por favor. Porque eu vou desligar o chat, porque senão eu me fico desatenta ali dele, né? Então, tá bom. Deixa eu puxar o conteúdo aqui. Tá tudo certo? Vocês estão vendo minha tela? Sim, Noeli. Sim, tá. Ótimo. Tá ótimo. Então, tá. Na Semana do Laticinista, eu falei um pouco mais diretamente sobre biofilmes, tá? Como a gente incluiu um pouco a questão da higienização, que tem tudo, né? Que tem tudo a ver com biofilme, eu tenho algumas coisas um pouquinho a mais também que eu mudei no conteúdo, né? Primeiro, a gente pensando na higienização como um todo, né? Na importância do conjunto, né? De higienização, que é limpeza e higienização. Então, muitas vezes fala, o pessoal da limpeza, o pessoal da faxina, tem que fazer a limpeza do laticínio, tem que fazer a limpeza de equipamentos.
sempre pensar que toda limpeza, ela deve ser seguida de desinfecção. E a desinfecção nunca deve ser feita antes da limpeza, né? Então, são duas coisas muito juntas que tem que acontecer sempre uma após a outra e formam um conjunto para ter um resultado melhor, né? Falando um pouco de higienização, tem alguns pontos que a gente considera importantes dentro da higienização, pensando em fábrica mesmo, né? O pessoal de fábrica vai se identificar bastante aqui com essas etapas, porque realmente são coisas que precisam ser chamadas a atenção. As etapas, né? As etapas da higienização, respeitar o que a gente chama de recolhimento de partes mais grossas, grosseiras, pedaços de alimentos que ficam no chão, evitar aquilo que a gente chama da vassoura hidráulica, de estar empurrando todo o alimento, o pedaço de alimentos com mangueira. Isso causa, além do desgaste de água desnecessário, energia, tempo, porque é muito mais rápido pegar, juntar, passar um rodo, passar uma vassoura, para juntar os resíduos primeiro, e aí depois começar a fazer um enxágue, e aí aplicar detergente, esfrega, enxágue, desinfecção, as etapas normais aí. Mas uma coisa que eu quero muito chamar a atenção, e que a gente também conversou bastante essa semana, eu tive numa rodada de palestras, e essa necessidade de economia de água e do quanto é ruim ter essa mania, né, esse costume aí de empurrar os resíduos sólidos com água, né? Avaliar lá o tipo de sujidade, né? Hoje a gente pode falar de higienização tanto em laticínio, tanto em frigorífico, como uma coisa só. Mas tem suas particularidades muito importantes. Então, tem seus produtos diferenciados também, porque a gente tem situações diferentes, sujidades diferentes para trabalhar em cada uma das indústrias, seja ela de pão, seja ela de chocolate, seja de leite, seja de carne, mesmo dentro da linha da carne, sendo carne bovina, sendo carne suína, sendo carne de aves, existem suas diferenças a tratar, isso tem que ser respeitado para se conseguir um bom resultado. O tipo de sujidade que se tem, o tipo de superfície também, né, que se tem, se é uma superfície de nylon que vai precisar branqueador, se é um inox que vai precisar saltar brilho, e aí definir qual o tipo de produto que vai utilizar. A qualidade da água é importantíssimo, embora pareça, só vamos usar para tirar sujeira, mas se você não tem uma água de boa qualidade, você não vai ter um resultado de higienização de boa qualidade. Tem águas, regionalmente, a gente tem problema com algumas águas, que têm metais pesados, que têm problemas para funcionamento melhor do detergente, do sanitizante, inclusive. Muita gente não sabe, mas tem sanitizantes, principalmente o ácido peracético, que com uma qualidade da água, uma água com metais ferrosos, uma água com pH muito alto, muito baixo, ele é um dos ativos que perde a eficiência frente a micro-organismos, né? Então, tem que cuidar isso, como é que está a qualidade da água como um todo, não só se ela está turva ou se está transparente, mas a qualidade também, as características físico-químicas dela são bem importantes, porque elas vão interferir no funcionamento e na ação dos produtos químicos, tá? Aí, tipos de equipamento, né? A gente tem que avaliar que tipo de equipamento a gente tem, se pode jogar água, se não, se tem partes que tem que limpar internamente, se tem partes difíceis de acesso, tudo isso tem que ser avaliado para saber que produto vai usar e como vai fazer. A equipe de pessoal é sempre uma briga, né? Porque geralmente os laticínios, como são estruturas menores, elas utilizam o mesmo pessoal que trabalha durante o turno, durante o tempo de trabalho, faz o trabalho de produção, terminado isso, vai fazer a limpeza, né?
Isso é uma prática necessária para viabilizar o negócio mesmo, para viabilizar o tempo das pessoas. Mas não é o ideal, porque as pessoas acabam elas não são especialistas em nada, né? Porque elas têm que produzir e, ao mesmo tempo, têm que limpar. A etapa de limpeza, de higienização, é uma etapa muito importante, que às vezes, o pessoal só vai descobrir isso quando dá um problema muito sério, né? E para fazer higienização, não é só jogar detergente, esfregar e enxaguar. Tem uma série de coisas que precisam ser consideradas e dadas importâncias. Então, as pessoas que fazem a higienização lá no final do turno, já estão cansadas do trabalho, já querem ir para casa, não tem aquele empenho para cuidar e para pensar na questão microbiológica, né? Pelo menos é mais difícil, né? É um pouco mais difícil. E também o tempo, né? O tempo para a higienização, ele é sempre muito, muito reduzido, porque é um tempo de produção zero, né? É um tempo que, para a indústria, quanto menor for, é melhor, porque é um tempo que você tem funcionários trabalhando, mas que não está gerando nenhuma produção, não está gerando produto para venda. Então, tem que achar o equilíbrio entre uma higienização boa e ocupando menos tempo, né? E, às vezes, isso é bem complicado, né? Depende da estrutura que a gente tem, depende da equipe de pessoas, depende de uma série de fatores aí. Ter um encarregado, um coordenador responsável, com um pouco de embasamento técnico, pelo menos, na linha de químicos, de qualidade, ter tratativa boa com as pessoas, isso é importante. É uma pessoa que vai gerir, né, os funcionários ali, então ela precisa ter uma boa gerência. Geralmente é o próprio encarregado da parte produtiva que acaba coordenando a parte de limpeza. Então ele tem que ter duas formações, né? Ele tem que entender um pouco de química, de mistura de produtos e tudo mais, para poder estar orientando, né? Os produtos utilizados também, no mercado tem muito produto. Nós somos fornecedores de produto químico, e tem N produtos iguais aos nossos, parecidos, melhores, mas é um fator bem importante, porque o produto tem que funcionar, o produto tem que fazer a sua parte. Não adianta ter um produto que o funcionário ainda tem que se esgoelar esfregando, tem que forçar, fazer muito esforço físico, porque isso não é legal. O funcionário não vai ficar feliz fazendo aquela atividade se ele tiver que fazer excesso de esforço, né? Então, o importante é que o funcionário se sinta bem também. E o produto, o detergente, o sanitizante, ele tem que mostrar a que veio, né? Orientação técnica, né? A parte de orientação técnica também é importante, do fornecedor principalmente, né? A gente, quando trabalha com essa linha convencional, a gente sabe que tem todo um empenho diferente, tem todo um cuidado diferente, muito mais orientação para dar, muito mais tempo para passar dentro da fábrica, para estar ajudando as pessoas e para estar melhorando sempre o processo, né? Dentro da linha de produtos aí, vamos falar de detergentes, né? O objetivo do detergente, claro, né? Ter a solubilidade da sujidade, da gordura, né? Fazer a degradação dessa gordura, dessa proteína e tudo que tem nessa superfície aí para deixar ela limpa. E os detergentes têm todo um tensoativo e são estudados para isso, para impedir a redeposição. Então, é um detergente que ele vai soltar o produto, a sujeira das superfícies, mas ele, ao mesmo tempo, também não vai permitir que a sujeira deposite de novo e que você tenha que fazer uma nova limpeza, mesmo esfregando e tendo a sujeira ali presente. E daí, ó, se você lembrar, manda o link das aulas lá? Manda. Depois eu faço tudo em PDF. Oi? Acho que entrou alguma linha cruzada aí. Os tipos de detergentes que se usam, tá, na indústria. Os neutros, né, detergentes neutros, os alcalinos, ácidos e enzimáticos. Os enzimáticos são uma linha um pouco já diferenciada, também pensando em resultados diferenciados. Depois eu vou falar mais sobre eles,
quando a gente pegar mais a parte do biofilme mesmo, tá? Falando um pouco de cada tipo, tá? Os detergentes alcalinos ou alcalino-clorados, eles são aqueles usados para matéria orgânica em si, para gordura, para carne, para sangue, para leite, para esse tipo de resíduos, né? Já os ácidos, eles são usados para sujeira inorgânica ou sujeira mineral. E aí terra, outras manchas de cálcio, manchas de ferro, aquelas manchas de corrosão, ferrugem. Então, são sempre usados detergentes ácidos para essas atividades, tá? Noeli, Sim. deixa eu só te pedir. Tem um aviso aí na sua tela para ocultar isso, ótimo. Eu achei que ele estava aparecendo só para mim. Não, obrigada. Obrigada também ao Silas que avisou aqui. Legal, valeu, obrigada também. Continuando aqui, aí vem os detergentes neutros. Os neutros são usados para lavagem, muito para lavagem de mãos, algumas vezes para lavagem de botas, quando a situação não é tão, quando a sujidade não é tão grave, né? Mas também em botas se usa produtos levemente alcalinos, porque já tem um pouco mais de gordura, já precisa de um detergente que age um pouco melhor, né? Ou usa algum outro detergente até com um pouco de cloro, para ajudar no branqueamento não ajuda muito, mas ajudar um pouquinho na ação do produto, né? E aí vem os sanitizantes, né, que são, né, usados propriamente dito para matar ou se livrar ou controlar aí micro-organismos, né? E aí a ideia sempre é tudo, né? Quando a gente fala de micro-organismos, inclusive entra vírus também, porque o vírus, né, também entra na parte de microbiologia. Ele não precisa de desinfetante para controlar, porque o vírus já se mata com detergente, mas o vírus é uma coisa tão em foque, né, um assunto tão em voga ainda, né, já melhorou um pouquinho, mas ainda se fala bastante em vírus. Falando de sanitizante, só para chamar a atenção de alguns fatores que podem influenciar na eficiência da sanitização, porque tem sanitização e sanitização, tá? Então, fazer por fazer, jogar um sanitizante por jogar, não vai dar resultado, só vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, e a gente precisa fazer com que ele seja eficiente, porque existe todo um empenho de compra desse material e de uso dele, né? Então, uma das coisas é temperatura, cuidar para a temperatura da água nunca estar alterada, desinfetante de praxe é usado com água a temperatura ambiente, né? Então, sempre, e é o mais recomendado, né? A diluição e a concentração, às vezes o pessoal pensa que é a mesma coisa, né? Aqui eu até deveria estar tratando separado. A concentração, a gente fala da concentração de ativo que tem o sanitizante. Então, prestem atenção em quanto tem de ativo lá na amônia quaternária que vocês compram, no ácido peracético que vocês compram para uso na fábrica. Porque existem produtos à base de ácido peracético. E, nesses casos, a concentração de ativo mesmo, ela é muito baixa. O que acontece? Quando a concentração de ativo é muito baixa, você tem que usar uma dose maior do produto para conseguir o mesmo resultado. Quer dizer, você vai gastar mais produto para conseguir um resultado. E tem uma média de diluição que se usa do ácido peracético, por exemplo, sempre menos de 1%, 0,8% no máximo. A gente recomenda 0,5% no nosso, né? Porque ele é um produto forte, tem cheiro forte, mas não é uma dose que dá para usar se você tem um produto à base de ácido peracético, porque a base dele vai ter uma concentração aí de 8%, 10%, 12%, né? Então, eu estou falando aqui de um produto a 17% de ativo e tamponado. Então, há diferenças aí, então isso é importante olhar a ficha técnica, estudar e entender a ficha técnica dos produtos também, tá? Então, concentração e diluição são diferentes. A concentração é de ativo do produto e a diluição é de quanto que você pode diluir ele, tá? O tempo de contato, nenhum desinfetante faz milagre, tá?
Não é só mostrar ele para a superfície, jogar e já vir com o produto para cima, que não é desse resultado que as indústrias precisam, né? Ele precisa de pelo menos de 10 ou 15 minutos. Eu vejo muito aquelas higienizações na correria, às vezes já está terminando, já está começando a produzir de novo, já está vindo queijo, já está vindo a embalagem, já está vindo gente. Então, ele precisa, isso é importante, ele precisa ter um tempinho de contato, mesmo que seja reduzido, mas tem que ter. Limpeza prévia, importantíssimo, como eu falei do começo, a higienização é limpeza e sanitização, só que tem que limpar antes de sanitizar, não tem outro jeito, tem que limpar, a superfície tem que estar limpa para o desinfetante funcionar, tá? Tem um ativo que a gente usa bastante internamente na IGEX, que é a biguanida, que é um ativo que ele continua funcionando mesmo com presença de sujidades, né? Mas daí também não pode ter um excesso de sujidades, então vamos lá, tem lá uma sujeirinha ali, ele vai continuar funcionando. Mas os outros desinfetantes, eles inativam com presença de matéria orgânica. Então, não adianta não fazer uma limpeza boa, mas eu vou desinfetar bem, vou usar uma dose maior de desinfetante, porque não deu tempo de limpar bem. Infelizmente, não vai substituir, tá? Não vai substituir. O pH tanto da água que você está recebendo, como eu falei antes, quanto do produto em si, né? Do químico em si, né? Sempre tomar esse cuidado. E aí, como eu comecei a falar um pouquinho antes, a questão do enzimático, né? O enzimático é uma das ferramentas, e eu sei, e aqui o objetivo aqui não é comercial, mas é falar das ferramentas que se tem para contornar problemas da indústria, né? E o enzimático é um dos produtos que a gente trabalha há bastante tempo, ele é um dos produtos mais antigos da IGEX, né? E sempre foi muito bem aceito, sempre funcionou muito bem para essa situação, principalmente do enzimático, do biofilme, para limpezas de locais de difícil acesso, porque a enzima ela age por contato, né? Ela remove, ela degrada gordura e proteína por contato. Então, vários pontos que é difícil de chegar, que você não consegue chegar para a esfrega, esses são pontos que se usa o enzimático para fazer a limpeza e conseguir um resultado bacana. E principalmente aqui, já que a gente vai falar de biofilme, ele é muito usado para a exposição do biofilme. Então, ele consegue degradar, como ele degrada a gordura e a camada do biofilme não deixa de ser uma camada lipídica, ele também vai degradar aquela camada lipídica do biofilme e vai expor a bactéria para você fazer combate. E aí, falando um pouco do biofilme em si, tá? O termo biofilme, a gente tem nessa imagem aqui, uma imagem até bem antiga, eu gosto dela, não sei se todos conseguem ver, até devia ter deixado ela maior, que a Valdiane ontem me falou que tem gente que vê do celular, né? E que a imagem parece pequena. Mas aqui tem meio que a grafia da palavra, né? O bio, que vem de bio e seres vivos e seres pequenos, né? Seres pequenos vivos. E depois o filme, né? E esse filme aqui é engraçado, que esse filme é aquele que a gente usava antigamente para tirar foto, né? Quem é mais jovem nem se lembra, nem conheceu isso. Mas era um empenho tirar foto naquela época. E o filme, ele é usado, esse rolinho de filme, porque a película do filme ela era bem fina. Então, aí se juntou os dois, né? O bio dos seres vivos e o filme. O que é o biofilme? Ele é aquele conjunto de micro-organismos que vivem e que se juntam em comunidades e criam, né, entre eles, uma proteção. Eles aderem em alguma superfície e criam uma proteção para eles e vivem em comunidades, se multiplicam e fazem toda uma convivência ali. Pelo que se fala em estudos, existe uma convivência muito boa, né, deles ali. Eles entendem que eles precisam um dos outros, porque eles vivendo em comunidade, eles se tornam mais fortes e conseguem promover a formação do biofilme para se protegerem, né, mutuamente.
Aqui o ciclo do biofilme, que é uma imagem muito conhecida já, muita gente já viu, né? Mas o ciclo sempre começa da deposição de alguma sujidade. É aquela higienização que não foi bem feita, aquele pedacinho de gordura, aquele pedacinho de resíduo que ficou para trás, aquela tirinha de queijo que não se enxerga, mas que ficou ali, e que vai acabar com isso, criando um crescimento microbiológico, porque vem de uma matéria orgânica, né, que acabou ficando para trás, e isso também acontece tanto em superfícies, como em locais fechados, como em tubulações que não conseguem ser bem limpas. A limpeza CIP, todo mundo que trabalha com limpeza CIP sabe que é um problema, né, é uma solução que vira um problema, né, porque você precisa limpar, você precisa usar a limpeza CIP, mas ao mesmo tempo ela é extremamente difícil de você manter sempre funcionando e sempre dando resultado bom. Então, lá pelas tantas, sobra um resíduozinho lá dentro da tubulação. Como é que você vai ver aquilo ali? Não vê. E aí é que se começa a formação do biofilme, e aí que começa a fazer uma contaminação do produto que vai passar ali. Quando esse produto tem o tratamento térmico pós, ok, beleza, né? Quando não, aí começam os problemas maiores, né? Mas aqui, pensando na deposição de alguma partícula que ficou, tanto em locais fechados, quanto em cantinhos, como elas têm uma condição ideal de crescimento? O que é a condição ideal? Temperatura boa, atividade da água, porque tem umidade ali, né? Temperatura, umidade, tem mais uma coisa, e matéria orgânica, né? Enfim, então tem a condição ideal para crescimento. E aí é que começa o crescimento e desenvolvimento de micro-organismos, e eles acabam se multiplicando, e acontece muito essa multiplicação. Como essa multiplicação aumenta a quantidade de bactérias dentro do biofilme, embaixo, né, do biofilme, e com isso, a geração de gases, por eles serem seres vivos, ele acaba concentrando muito, e tem uma fase do ciclo que ele acaba indo para o ambiente. E quando ele vai para o ambiente, aí ele vai para outras superfícies, ele vai para lugares, para outro ponto, para uma outra superfície, vai para o ar, né? Em qualquer outro ponto que você possa ver. Então, tem vários exemplos aqui do ciclo do biofilme, todos falam da mesma coisa, né? A ideia da demonstração é sempre a mesma, é esse fluxo mesmo. Então, a partir da hora que ele abre por conta, porque ele vai fechar o ciclo dele, e o fechamento do ciclo dele é abrir ele e enviar a contaminação para o ambiente. Então, isso acontece em qualquer forma gráfica aí de representação do biofilme, tá? Eu peguei essa daqui por último, porque eu achei ela mais fácil de separar um pouquinho as fases, né? Então, só para a gente entender melhor. Essa primeira fase aqui, essa fase de adesão, né? Que é quando fica depondo nas superfícies algum resíduo, né? A segunda fase, pensando em 3 fases e resumindo, né? Fácil, começa aí o crescimento, né? E essa síntese de polissacarídeos, que são vários ali. E aí é que as células, elas ficam ligadas ao substrato e acabam se multiplicando, né? E a partir desse momento é que eles começam a considerar que o biofilme é irreversível. Irreversível com o processo normal de higienização, claro, né? Mas tem as formas para a gente reverter ele, sim, né? Mas irreversível num ponto que você não consegue mais só com a higienização normal do dia a dia fazer uma retirada dele. E aí depois, né, tem a terceira etapa, que vem o crescimento, que vem o rompimento, né, do biofilme e aí a dispersão dos contaminantes para toda a área, para toda a superfície, ou para uma outra superfície, começando lá a formar um outro biofilme, tá? Aí o fluxo completo, né? De novo, só para a gente entender,
Aqui é a parte da dispersão, né? Pensando no momento que ele vai abrir o biofilme e vai fazer a dispersão, e aí essa nova adesão que pode acontecer na sequência, tá? Características, como que é o biofilme? Como é que a gente vai reconhecer o biofilme? Você tem ou não tem? Então, ele é uma camada muito fina, dura e invisível. Isso é o problema, porque ele não aparece, você não consegue enxergar ele, você não sente a presença dele, até que ele vá para o ambiente, até que você sinta, às vezes, do produto que você teve problema, né? Por isso ele é difícil de detectar. Ele é a proteção mesmo das bactérias, porque ele mantém um formato de que não consegue chegar nele nada químico. Então, não é uma dosagem maior de sanitizante, uma dosagem maior de detergente que vai conseguir abrir o biofilme, né? Ele é um assunto muito discutido justamente porque ele é um assunto crítico, né? Ele traz grandes prejuízos e também é difícil de trabalhar com ele, de remover. Ele multiplica rapidamente as bactérias, porque elas ficam num ambiente confortável, né? Aí a remoção na fase irreversível, que é muito difícil, e é responsável pelo comprometimento de muitos produtos e processos. Por quê? Principalmente porque pela falta de visibilidade dele. Então, mesmo você fazendo suave, fazendo placa, fazendo plaqueamento, indo lá na mesa, faz o suave. Se você passar o suave no biofilme, enquanto ele estiver na fase irreversível, ele não vai ser diagnosticado, ele não vai aparecer na análise. A análise vai aparecer boa. E isso gera sempre uma interpretação errada, né, dos resultados. Porque você vai pensar que está tudo bem, que a higienização está bem, mas daí você não consegue entender por que você tem uma contaminação no produto, né? O teu queijo está contaminado, o requeijão está com contaminação, ou alguma coisa está acontecendo, e por quê? E pode ser biofilme, né? Porque você está achando que a tua superfície está limpa e desinfetada, mas nem tanto, né? Só para entender um pouquinho de o que é, né, o biofilme aí, tem as proteínas e gorduras que estão presentes em grande volume no leite, né, que são o substrato que precisa, e aí ele dá chance para desenvolvimento de micro-organismos com a condição ideal, e aí que vai acontecer, vai resultar no biofilme bacteriano, né, que é esse que a gente quer evitar e que a gente quer retirar se ele resolver aparecer, né. E aqui, qual o tipo de material pode formar biofilme, né? Isso, a variedade é muito grande, tá? Às vezes o pessoal pensa, não, mas no vidro não vai formar, lá no nylon não vai formar, forma. Então, qualquer superfície, eu citei algumas aqui, mas vocês podem ver aí, aço, inox, vidro, borracha, polipropileno, fórmica, ferro. Qualquer superfície, ela pode ter a formação de biofilme, por quê? Porque o biofilme procura se depositar em locais que tenham um risquinho, aquele risquinho lá que tem na mesa, lá, tem uma mesa de inox, mas a mesa de inox é muito fácil de limpar, ela é toda lisa e tal, mas se você olhar de pertinho, você vai ver que ela tem os riscos, e esses riscos que acabam, né, riscando a superfície, são a morada aí de biofilmes, né? Então, precisa ter atenção com isso. E aí, eu tenho ou não tenho a presença de biofilme, né? Isso é importante você saber. Você tem uma contaminação, você vai fazer uma avaliação, você vai procurar achar qual que é o teu problema, onde está o teu problema. Porque o importante quando você tem um problema de contaminação é procurar a causa. Não adianta começar a jogar desinfetante para todo lado, aumentar a dosagem de desinfetante, e que não é isso que vai resolver. Você precisa achar a causa disso, porque atacando a consequência, não vai conseguir resolver. Muita gente acaba que, deu contaminação, então vamos aplicar o ácido peracético mais forte. E aí o que acontece? Ninguém aguenta dentro da fábrica, um cheiro de vinagre que ninguém aguenta, está todo mundo afogando lá dentro. Só que
isso nem sempre é a solução, porque se for biofilme que tem, se o problema for biofilme, a dosagem mais alta de ácido peracético não vai abrir o biofilme e matar o micro-organismo que tem ali embaixo. E também, ao mesmo tempo, ele gera uma resistência nas bactérias. Elas acabam ficando mais resistentes por conta de você usar uma dosagem muito forte. Então, você cada vez tem que usar uma dose mais forte. Isso é que nem remédio. Né? Quando você se acostuma muito a tomar um remédio, daqui a pouco você tem que tomar 2 comprimidos para fazer o efeito. Você sempre tomou 1, então dor de cabeça passou com um comprimido. Daqui a pouco, né, acostuma, não, agora tem que tomar 2. Daí depois você troca para um outro, né, para um outro remédio mais forte, e assim vai indo. Porque o teu organismo também vai ficando resistente à medicação. E as bactérias também se tornam resistentes ao micro-organismo. Né? Ao micro-organismo não, ao químico, né? E aí, a gente tem na nossa linha também um produto que é um identificador da presença de biofilme, presença ou não. Então, o que acontece aqui? O produto é esse líquido meio azul aqui, com resultado negativo. Então, se o resultado é negativo e não tiver formação de biofilme, ele vai permanecer da mesma cor, tá? Se o resultado for positivo, ele vai começar a fazer espuma, e vai, em menos de 2 minutos, ele já começa a gerar uma espuma. Então, você vai perceber que ali, aquele ponto, tem biofilme. Qual a importância disso? A importância de você saber como é que está o teu processo, né? Porque o teu ambiente, a tua higienização, né? A higienização está funcionando, está legal, né? Foi feito mais esfrega, foi desmontado equipamento, porque isso são ações necessárias e importantes para fazer, para evitar, né, a formação de biofilme. Então, se você consegue diagnosticar que tem um ponto com biofilme, em uma determinada esteira, em um determinado processo, você percebe que tem biofilme, aí você vai procurar tomar as precauções, aí você vai desmontar, você vai esfregar, ou você vai usar um enzimático, né? E aí, né, o que eu estava falando antes, é que a higienização normal, a higienização convencional, a do dia a dia, o detergente que você usa, na dosagem que você usa normal, ele não vai conseguir fazer a remoção, né, ou a abertura desse biofilme, tá? Precisa de uma ação um pouco diferenciada, tá? Precisa. Principalmente porque tem cantos mortos, tem lugares dentro da fábrica, tem pontos no processo, tem pontos em equipamentos que você não consegue chegar com força para esfregar. Então, tem que fazer uma sessão de esfrega forçada ou usar um produto que tem ação para isso. Qual a melhor forma aí de controlar um biofilme? Então, continuando o que eu estava falando aí, produtos capazes de remover resíduos orgânicos, e aí se cita aí detergentes ácidos, alcalinos ou enzimáticos. Tem a possibilidade do detergente altamente alcalino também fazer a limpeza, tá? Mas mediante esfrega. E aí entra sempre aquela questão daqueles cantinhos que você não consegue esfregar com força. E aí é só uma ação enzimática para conseguir fazer. Fazer essa desmontagem, né, e esfrega das superfícies, e definir um ativo de concentrações efetivas. Inclusive, sempre que você faz uma operação de controle de biofilme, é importante lembrar que você vai estar abrindo uma proteção das bactérias. Abrindo a proteção das bactérias, o que vai acontecer com elas? Elas vão ficar livres. Vão ficar livres e podem ir para o ambiente e pode te gerar um problema maior ainda, né? Porque elas podem atacar o produto que você tem, elas podem atacar outras superfícies, elas vão estar em maior tamanho, então você vai agravar a tua questão microbiológica, né? Então, sempre pensar num ativo eficaz, de uma concentração boa. Quando mexer com biofilme, aumenta a concentração de sanitizante, porque vai aumentar o desafio, tá? Não é porque, antes eu falei para não aumentar por causa do problema, não, agora eu tô recomendando que aumente porque aumentou o desafio naquele momento. Mas você não está procurando a solução só no sanitizante, você está usando ele de forma sábia. O que são as enzimas? Que eu estou falando de enzimático, o que são as enzimas? Então, elas são proteínas capazes de degradar e que aceleram a velocidade
dessa ocorrência química, né? Então, elas fazem com que aconteça mais rápido essa ação catalisadora e ela penetra com profundidade nas superfícies e consegue soltar também da superfície muita sujidade que às vezes fica presa, né? Então, solta sem contato e aí é que você consegue fazer uma limpeza mais eficiente até de equipamentos, e falando em limpeza normal, né? E também, claro, do biofilme, tu consegue remover o biofilme. Cuidar que a enzima, ela é um produto bem sensível, né? Ela pode ser influenciada por temperatura, pH de água muito alto, diferenciado, então pode haver uma interferência, tá? Ela pode perder eficácia ou pode degradar ou alguma coisa assim, por causa da temperatura muito alta de água ou por causa de um resíduo muito mineral na água, alguma coisa assim. Então, tem que também ter uma água de boa qualidade, como eu já falei lá no começo, né? O que a gente tem como produto enzimático aqui, né? Que eu já falei antes como é que eles funcionam, né? O Enzitrate, que é um detergente, uma solução enzimática, que é um dos produtos mais usados, né? Porque ele não faz espuma, mas ele age muito bem por contato, tem uma concentração maior de enzimas, né? E o EnziClean, que é um detergente enzimático. Então, esse é um produto que faz mais espuma, que é usado com o equipamento gerador de espuma, inclusive, tá? Aqui, só para vocês entender o que eu estou falando da ação enzimática, né? Como é que funciona essa ação enzimática em espaços pequenos? Porque nós estamos falando o quê? Que você usa o enzimático para aqueles pontos que você não consegue chegar para a esfrega. Então, vamos fazer de conta aqui que essa parte cinza é lá um cantinho lá da balança, tá? Um cantinho lá da balança, que você costuma pesar produtos, mas que acabou formando um biofilme. O biofilme são essas caixinhas vermelhas aqui, tá? Acabou formando um biofilme, e aí o que você vai fazer? Você vai jogar uma solução enzimática ali, tá? Vamos ver as bactérias estão ali, tá? Os pontinhos verdes representam aí a bactéria. Então, ela está embaixo do biofilme, ela está escondida e protegida pelo biofilme. Quando você dá o tempo de ação do enzimático, ele vai fazer o quê? Ele vai acabar retirando todo esse biofilme, e o que acontece com as bactérias? Elas vão ficar lá sozinhas e desprotegidas. Então, esse é o momento que é legal de usar um sanitizante, de usar um ácido peracético mais concentrado, porque elas vão estar desprotegidas e a oportunidade que tem para acabar com elas. Porque se nesse momento você não usa um desinfetante adequado e em boa concentração, você acaba perdendo a oportunidade de reduzir essa contagem que tem embaixo do biofilme. E aí, a gente sempre, eu sei que não faz muito tempo que laticínios também, né, começaram a ter muito problema com listéria, né? E a listéria sempre anda junto com presença de biofilme, a gente sempre associa uma coisa a outra, a presença de listéria com presença de biofilme. E a listéria é realmente uma bactéria bem difícil de controlar. Quando ela aparece na superfície, nos ambientes, ela pode demorar muito tempo para a gente conseguir ter o controle e tirar ela do ambiente, né? Porque ela é uma bactéria que tem um nível de mortalidade muito grande e pode estar em produtos prontos, né? E o queijo não deixa de ser um produto pronto, por isso que ele é um alvo, né? Ele tem matéria orgânica que nem os outros alimentos, porque se começou a falar de listéria muito em carnes, né? Mas ela já aparece muito em queijos e produtos lácteos também. Onde que ela mais se veicula, falando mais um pouquinho da listéria aqui, né? Primeiro, no leite cru, né?
utensílios e equipamentos contaminados, o solo, né, que é acarreado pelas botas dos trabalhadores, por isso que daí entra sempre de novo aquela questão do BPF, de limpeza, de lavagem de mãos, de lavagem de botas, né, para não carregar ou evitar ao máximo carregar coisas de fora para dentro das fábricas. O ar, né, a listéria é uma bactéria que se propaga no ar, então o ar é muito difícil da gente controlar, o ar ele ocupa muito espaço para a gente controlar, então tem que sempre essa coisa de portas fechadas, manter sempre as portas fechadas e lembrar as pessoas de fechar a porta quando elas passam, né? O sistema de ventilação é importantíssimo considerar, evaporadores são canto de listéria, são o cantinho ali, o lugar preferido delas, o lugar é frio, e listéria gosta de temperaturas mais baixas, então, o sistema de ventilação tem que ser limpo, tem que ser desinfetado com frequência semanal, quinzenal, aí tem gente que faz uma vez por mês, que bom que faz, né, que bom que faz, porque tem muita gente que não se tocou ainda do quanto é importante e do risco que tem dentro da fábrica com esses sistemas de ventilação dos evaporadores. Água empoçada, condensada, tanto nos pisos como em tetos, né, os carrinhos de transporte, e ainda, né, pode ser carreada por operários, né. E aí, como controlar ela, né? A gente sempre fala em controlar, porque a gente precisa sempre incluir e inserir formas de controle dentro dos processos, dentro da rotina do dia a dia, porque a gente nunca vai se livrar por completo. Sinto informar, mas é um trabalho contínuo, não tem. Você nunca vai acabar com a listéria para sempre, porque ela vai ter várias oportunidades de estar sendo introduzida no ambiente de novo, dentro do processo, e estar fazendo parte aí do teu dia a dia, e do produto e tudo mais, então não tem jeito. Por isso que até coloquei em vermelho aqui embaixo, que o dever nosso, né, o nosso dever, nós como profissionais da área de alimentos, é sempre pensar em minimizar, em controlar, fazer as higienizações de acordo com o que se pede, porque é o que dá para fazer, né? Não tem como a gente acabar com ela, então vamos tentar sempre reduzir. Olha, até então, acho que é mais ou menos isso, tá? Não sei se alguém tem alguma coisa, foi mais ou menos 1 hora, né? Foi um pouquinho menos de 1 hora, e agora eu fico à disposição aí para a gente bater um papo e ver das dúvidas de alguém, alguma pergunta. Noeli, tem algumas perguntas, sim, para você. Vou começar aqui com a primeira, do Renato Simone. Sou maturador de queijos artesanais de Minas, de leite cru em Belo Horizonte. Maturo em ambiente controlado de temperatura e umidade. Maturo os queijos em tábuas de madeira pinos. No meu caso, interessante que se cria o biofilme. Mas até quando devo manter esse biofilme? Para não ter contaminação, até mesmo passada de um lote de queijo para o próximo. E como devo proceder na limpeza das tábuas de madeira? O Renato, bem importante sua pergunta, né? Eu peço até ajuda aos queijeiros. Juna aí já se manifestou. É uma pergunta muito boa. Tudo bom, Renato? Essa questão do biofilme das tábuas, né, de madeira de maturação é bem interessante, tem sido discutido bastante, né, essa questão para os queijos artesanais. O biofilme, né, em caso de madeira, existe um equilíbrio natural, né, dessas bactérias. O importante ter esse equilíbrio, né? Então, assim, pode acontecer o contrário, né, de o equilíbrio estar desfavorável, né, e favorecer algum outro tipo de micro-organismo indesejável, né? O que acontece é o seguinte,
é a opinião minha, né? Eu entendo que as tábuas elas têm que ser higienizadas, né, com esfregaço e água quente, né, principalmente, né? Lógico, detergente para retirar gordura e depois água quente e deixar de secar, né? Essa limpeza de tábua tem que ser rotineira, né? Talvez uma vez por semana ou 2 vezes, né? E isso controla bastante o problema de contaminação dos queijos artesanais, né? Lembrando que, no caso de queijos artesanais, a diversidade da microbiota é muito grande, né? Então, assim, e, às vezes, o equilíbrio desse biofilme é importante, né? Mas, assim, chega um momento que vira sujeira e contaminação, né? Quem lida no dia a dia sabe que vai criando uma crosta nessas tábuas, né? E isso pode prejudicar e levar micro-organismos indesejáveis para esse tipo de produto. Não sei se a Noeli concorda, é uma situação assim, o queijo artesanal muda um pouco da indústria de laticínios, né? Sim. Então, assim, é uma questão bem complexa. Renato, bom dia, obrigada pela participação aí. E sempre bom trazer esse tipo de dúvidas, porque às vezes acaba que esclarece a dúvida de mais alguém, né, que também tem a mesma dúvida ou é alguma coisa parecida, e é mais alguma coisa que todo mundo pode aprender junto. Eu te confesso que eu não tenho muita experiência com queijos artesanais. A gente trabalha bastante com laticínios de porte maior, assim, que já usam mais industrial. Mas, pensando na teoria de tudo isso, e sabe-se que a tábua, ela é um material extremamente poroso, e sendo poroso, ela é um prato cheio para bactéria, para fungo, principalmente. Eu trabalhei muito também com salame, com cura de salame, e um dos grandes problemas que eles têm é justamente a tábua, que é um benefício e é um problema, e é mais ou menos o teu caso, porque a tábua, a madeira, ela é necessária e ela é importante para o processo da geração e para a manutenção do fungo, né? Porque até certo ponto você precisa manter alguns fungos saudáveis, mas, ao mesmo tempo, ele cria esse biofilme, e eu nem diria biofilme, eu acho que ele cria toda uma contaminação, porque a bactéria ou o fungo, ele não fica só na superfície, ele vai até mais profundamente, e aí é mais difícil de tirar, né? Então, você estava perguntando aqui como é que é proceder na limpeza. Eu acho que você tem que usar um produto, um produto alcalino forte, tá? E esfrega, bastante esfrega, para você conseguir chegar o máximo possível. O ponto ruim disso é que quanto mais você esfregar, mais você vai estar abrindo as fibras da madeira e mais você vai ter possibilidade de incrustação, né? Então, é uma coisa que você vai fazendo e vai criando um outro problema, uma outra situação. Infelizmente, por ser madeira e por ter essa questão, né, da parte artesanal, não tem muito o que se fazer. Você vai ter sempre que ir limpando o máximo, tirando o máximo e fazendo troca dessas tábuas com uma certa frequência, porque elas vão acabar abrindo muito os poros, as entradas das tábuas, né, e as possibilidades de contaminação. Respondi tua pergunta, Renato? Será que é isso? Renato, se você quiser se manifestar. Isso. Sim, mas é o que eu falo. No caso da gente que é maturador, é interessante que vamos dizer, perpetue, né, aquele biofilme, aquele microambiente ali, que ele passe de um queijo para outro, como a gente já matura em um ambiente, por exemplo, totalmente controlado, mas a gente quer que aquele mofo permaneça ali, né?
Entendeu? Então, até caso... onde o compromisso, até onde limpar demais ou deixar sujeira, vamos dizer assim, para que ele passe para o próximo. É o tal do... É ruim, mas é bom, né? É ruim, mas é bom, né? E é assim, realmente, Renato, não há uma receita pronta, não. É ir controlando e tentando, fazendo a limpeza da forma que talvez o senhor, não sei se o que o senhor vem usando, né? Mas continuar usando o detergente, e eu acho que a substituição das tábuas, depois de um certo tempo, é também interessante. Vou passar agora para a próxima pergunta. É a Letícia. A Letícia, ela quer saber, Noeli, bom dia, é uma honra participar. Eu gostaria de saber se esse material estará disponível para nós. O material que ela fala é a apresentação no PowerPoint, porque a gravação já vai estar disponível no site. Eu posso disponibilizar, sim. A gente não costuma, né? Mas eu posso ver, depois eu passo para a Valdiane em PDF, né? Alguma coisa assim, né, Valdiane? Se pode ajudar, né? Se pode ajudar de alguma forma. Tá, depois você pode fazer algumas adequações e passar. Uhum. O Silas, ele fez uma observação aqui, um comentário. Só jogar água dilui as sujidades, aumentando a atividade de água, multiplicando os micro-organismos. O pior é que depois acha que já está limpo, não esfregando e usando produtos desinfetantes. Silas, você quer fazer algum comentário a respeito do que você falou? Noeli, você quer complementar? Eu acho que o Silas está fazendo um desabafo, né? Que geralmente é o que acontece, né? O pessoal acaba só tirando o resíduo mais grosso, não dá o tempo de fazer a esfrega, usa o desinfetante direto lá em cima, sem limpar direito, esperando que o desinfetante faça o milagre. Realmente, eu acho que ele está mais fazendo um desabafo, né? É o que eu comentei que muitas vezes acontece, né? Sim. A Silvia Ainara. O pH do alimento que foi processado na linha em que foi identificado o biofilme também pode interferir na ação da enzima? Pode, né? Pode, mas desde que ele seja o pH acima de 11, 12, aí ele vai causar alguma interferência na ação da enzima, tá? Se for levemente alcalino, se tiver alguma disfunção aí leve do pH, não vai ter problema. Mas já tendo um pH mais alcalino ou mais ácido, abaixo de 5, ou acima de 12, 11, 12, já pode sim ele interferir na ação da enzima. Mas aí, nesse caso, o que é que você recomenda, o Noeli? Tem que corrigir. Tem que corrigir a água, tem que corrigir o pH da água de diluição do produto, né? Pelo menos a água de diluição do produto tem que corrigir. Está muito alcalino, tem que misturar um ácido, alguma coisa, tem que corrigir a água. Existem processos de tratamento de água para corrigir esse tipo de coisa, né? Então, a água fica muito alcalina ou muito ácida por alguma situação. Por a situação na fonte de água, no processo dela, nas tubulações, alguma coisa assim, mas tem algum motivo, então tem que tratar a água, para você conseguir usar uma água na diluição da enzima que seja dentro dos parâmetros mais normais possíveis, né? Mas para ter uma água, por exemplo, a um pH de 12, é difícil, né? É difícil. Eu não sei se aqui você está falando só da água, ou você falou do pH do alimento que foi processado. Você falou do alimento. Do alimento.
Alimento com pH tão alto também acho difícil, então vai ter um pH 9, 10 é tranquilo, tá? Então, o que mais é preocupante é a questão do pH muito alto. Vamos para a próxima aqui. A Ana Kelly Moreira, bom dia, bate-papo com excelente conteúdo. A minha pergunta é, esse detergente enzimático seria indicado para limpeza de uma ordenhadeira mecânica? Com certeza, sim, porque justamente eu sei que a ordenhadeira tem uns pontos, porque ela vai ter várias tubulações, vários pontos onde você não consegue chegar para fazer uma limpeza efetiva, né? Então, se usa sim, você pode usar, deixando as peças da ordenhadeira em imersão, né, na solução, e ali ela vai ter um ótimo resultado. Inclusive, o produto vai ajudar para limpeza, tirando resíduos e tirando biofilme também. Aqui temos mais uma pergunta, a Júlia Aigo. Como controlar a formação de biofilmes em tubulações, já que não temos acesso ao interior dos tubos e dependemos exclusivamente do turbilhão da água e dos detergentes utilizados? Boa pergunta, viu, Júlia? Boa pergunta. Ótima pergunta aqui. As tubulações são sempre uma preocupação grande. Até te falei, né? Quando falei de linha CIP, a limpeza CIP é sempre uma preocupação muito grande. Justamente porque não tem acesso, porque você não consegue enxergar o que está se passando lá dentro, né? Mas como que a gente faz para controlar? Hoje, o processo de CIP é o ácido, a soda e desinfetante, né? Dentro desse processo, a gente costuma recomendar também usar o enzimático, né? Então, após a soda que vem primeiro, né? Depois a soda vai limpar, vai tirar os resíduos, as gorduras, as proteínas, o excesso. Aí se joga uma solução de enzimático, dá o tempo de ação, e aí vem com o ácido. E é uma forma de você fazer uma limpeza mais efetiva, porque você tem a ação do enzimático antes do ácido, e o ácido vem depois e vai levar tudo que sobra, né? Então, tudo aquilo que o enzimático soltou das superfícies internas, ele vai acabar levando e vai destinar e vai deixar limpíssimas as tubulações. É assim que acontece. Então, para tubulação, para limpeza CIP, também se usa muito o enzimático. É uma recomendação que eu sei que funciona, além do processo normal aí dos ativos que se usa para CIP, que geralmente são a mesma rotina, né? Júlia, te respondi, tu pode sinalizar se está... A Júlia está aí presente. Só fazendo a complementação à pergunta da Júlia, ao comentário da Noeli, que eu acho muito, muito importante, é a questão do projeto do laticínio, principalmente essa linha de CIP, porque todo mundo fala assim, é muito caro a parte de inox, só que aí você tem que ver a questão da soldagem, que tem que ser orbital, que é para você não ter a questão das ranhuras, né, internas, que você tem que ter realmente uma solda que não tenha superfície de aderência, e é a questão do projeto que tenha o mínimo de curvas possíveis para que não tenha locais onde possa ter o acúmulo. Então, essa questão do biofilme tem que ser pensado antes mesmo da planta começar a operar, tem que ser pensado lá no projeto, que muitas vezes não se pensa nisso. Você faz uma planta, começa a colocar cano, começa a fazer dobra, e depois o engenheiro fala assim, ficou muito caro, e faz qualquer solda, e não é assim. E aí depois reflete muito no produto, no que é que vai acontecer com o seu processo. E você não para pensar, raciocinar que a origem do problema foi lá no início de tudo. O design, né, Val, que é importante ser planejado, o layout dos equipamentos. Sim. Às vezes as pessoas acham, só comentando, né, os alunos sempre me perguntam que o aço inox é muito liso, na verdade ele não é, ele tem ranhuras,
né? Então, além desses locais, com essas ranhuras, isso facilita o alojamento da bactéria ali naqueles ambientes e, consequentemente, a formação do biofilme também, né? É bem legal, Elis, tu falar das ranhuras, né, que eu falei antes desses riscos que aparecem. A gente costuma usar uma imagem, eu não coloquei nesse material, que parece uma baita de uma rocha, né, mas que é uma imagem aumentada dessas ranhuras, né, porque pensando microscopicamente, parece que é uma ranhura bem pequenininha, mas como a bactéria ela é muito pequena também, aquilo ali, aquela ranhurazinha pequenininha, é espaço suficiente para ter milhões, né? Então, é bem interessante esse comentário aí, Elis. Seguindo aqui, a Silvia. Bom dia, coloquei minha pergunta na correria e não me apresentei. Está desculpada, Silvia. Sou docente do curso técnico em alimentos do IFSP, Campos de Barretos. Estou muito grata pela oportunidade de ouvi-los. Obrigada. A gente que agradece a sua presença. Obrigada também. Alberto, esse é um problema, pois muitas vezes o produtor diz que isso faz parte do sabor final do produto. Alberto, ele está presente? Você quer complementar seu comentário? O Alberto está aqui. Se você quiser complementar seu comentário. Sobre a tábua, né, que ele estava falando, eu acho que é sobre isso ainda. Não, a tábua era o Renato. Eu vou prosseguir, se o Alberto quiser complementar. O Ezequiel Nunes. Com qual frequência é recomendado utilizar o detergente ácido para higienizar o ambiente e equipamentos da queijaria? Na verdade, assim, como eu coloquei bem no começo, os detergentes são usados com finalidades específicas. Existe uma limpeza ácida, que se chama, mas aí é um procedimento e produtos específicos, tá? O ácido, que tem gente que pensa que o ácido arranca tudo e é para limpar tudo. Não é bem assim. Como eu falei, o ácido é para você limpar e retirar sujeiras minerais, enquanto o detergente alcalino, ele é para retirar sujeiras orgânicas, de gordura e tudo mais. O que mais a gente tem, o que mais gera contaminação é realmente o resíduo orgânico, né? Que é retirado com o detergente alcalino, né? Então, o detergente ácido, ele não vai fazer milagre, ele não vai limpar mais do que o detergente alcalino, né? Muito pelo contrário, se você usar um detergente alcalino bom, ele vai ser mais eficiente do que o ácido, porque o teu desafio maior, o que é? É sempre bom pensar nisso. Qual que é o teu desafio? Qual que é a sujidade? Qual que é a superfície que tem para limpar? Aquilo que eu falei lá no começo, quando eu falei dos fatores que tem que considerar para a limpeza. Então, o meu desafio é limpar gordura. Então, se o teu desafio é gordura, porque minhas superfícies ficam engorduradas e tal, é um detergente alcalino, tá? Então, não adianta pensar que o detergente ácido vai fazer um milagre, né? Porque não é bem assim, né? O que faz a diferença é ter uma boa higienização com bons produtos, com uma rotina legal. Eu vou ler aqui agora o comentário do João Belo, que gerou até um pouco de discussão aqui com o Júnior, e acho bem interessante o comentário do João. O João recomenda a leitura do artigo do Múcio Furtado e da professora Célia, que são muito ricos a respeito. Ele está falando a respeito das tábuas, do queijo artesanal. E não recomenda limpeza muito frequente, pois o equilíbrio natural existe e é feito pelos próprios micro-organismos. E a madeira é largamente utilizada em diferentes ambientes. E aqui, só para seguir no mesmo tema, aí o Júnior complementou. Concordo em parte, João Belo. Quando a sujeira da madeira está muito grande, tem que limpar, porque pode aparecer contaminação indesejada dos queijos.
e aqui ficou essa discussão em relação à limpeza da madeira e a frequência da limpeza da madeira. O fato é que hoje, com esse advento do crescimento do queijo artesanal, tem muita discussão, principalmente dos procedimentos de higienização e do que é necessário dos micro-organismos que vão fazer parte do sabor, do que é intrínseco do produto, para até ter as características do produto. Então, realmente, o Múcio, ele tem 6 artigos de referência, mas, como o Júnior falou, a gente tem que diferenciar o que é característico do produto e o que é contaminação. E, às vezes, a gente tem que sair desse meio termo aqui, que a gente fica entre um e outro, porque quando passa do limite, ele já deixa de ser característico do produto, já passa a ser contaminação. E aí já descaracteriza o seu produto. Júnior, não sei se o Júnior e o João querem complementar, querem se manifestar também. Enquanto eles decidem, só comentar. Júnior, pode falar. Foi há um tempo atrás, houve uma discussão grande, como eu falei, sobre esse assunto, né? Até uma pesquisadora da França fez um trabalho muito interessante, né? Com esses produtores de treinamento, de conhecimento mesmo sobre o queijo artesanal, né? E assim, foi feita essa discussão, né? E até muitos produtores pararam de limpar a superfície dos queijos e pararam de... A verdade é que limpeza dá um trabalho danado, né? E assim, a gente percebe que muitos produtores abandonaram essa questão de limpar a crosta do queijo, a superfície, né? E isso gerou vários tipos de queijos diferentes e agregou valor até. Foi um trabalho muito interessante, né? Diversificou a produção do queijo artesanal. No entanto, você tem público para o queijo mofado, para o queijo sem mofar, para o queijo maturado e para o queijo fresco, né? Então, assim, são diferentes mercados. O que acontece, o que eu vejo em queijaria, que chega um momento que vira um problema grande essa limpeza de tábuas, né? E nesse sentido, que eu recomendo uma limpeza frequente. Agora, tem o maturador, o João pode falar melhor, né, a experiência dele aí ele quer incentivar, né, isso depois que o queijo chega para ele, que ele vai trabalhar esse queijo, né? Ele quer incentivar algumas microbiotas que vão gerar sabor diferenciado no queijo, né, João? Ô, pessoal, bom dia. Bom dia, Júnior. Não, bom dia, Júnior. Eu acho que é isso mesmo que você está falando. Lógico que tudo tem limite. Mas quando você falou na frequência semanal ou quinzenal, é que eu acho muito, muito grande. Tem alguns casos muito interessantes daquela irmã Noela, que é uma americana. Ela tem uma fazenda, né, um pequeno convento, e ela é microbiologista. E ela conta, relata isso é uma série que tem na Netflix do Michel Pollan, muito interessante. Ela relata que ela fazia lá um Sanexter no tonel de madeira e a fiscalização americana mandou ela passar para o inox. E ela começou a ter problemas com o queijo. E foram avaliar posteriormente tal, era a flora que existia nesse tonel que fazia essa proteção. Então, inclusive tem um depoimento da fiscal muito interessante, antes e depois. Então, eu acho que isso que você está falando é correto, sem dúvida, tem que ser observado, né, evitar os exageros. Mas a madeira, ela foi
em alguns momentos, ela é discriminada, né? Até o abandono, a proibição das mesas de madeira no queijo artesanal, né? Esse tipo de coisa. Eu acho que isso deve ser repensado, porque realmente isso foi usado durante centenas de anos, né? Então, você vê queijarias todas de madeira, mas muito limpas, né? Dentro disso que você está falando, quando eu vejo fotografias e tal, são locais, apesar de simples, muito bem arrumados e caprichados, né? São aquela coisa do queijeiro caprichoso. Então, acho que é isso, mas eu não acho que em nenhum momento ninguém falou isso, né? Mas a madeira, eu acho que ela deve ter motivo de não ser eliminada, foi em alguns momentos, né? Eu acredito que ela deve ser estudada, né? E avaliado isso tudo que você disse, que a gente está conversando aqui, da Noé, da palestra, né? O que significa isso, né? Porque se realmente a madeira forma um biofilme ali protetor e tal, você vai evitar uma série de agentes que também são custo, né, para o pequeno produtor. Então, como observação, assim, que a madeira tem um papel muito importante, né, que precisa ser estudada e avaliada dentro disso que a gente está conversando aqui. Eu acho que é positivo isso. Obrigado. Só fazendo uma contribuição aí, seu João, seu Júnior, eu acho que é isso mesmo, sabe? Tem que os limites que sempre são mais perigosos, né? Então, se a bactéria é importante, se essa condição bacteriana e o fato de não limpar essas tábuas é importante, tem que saber o limite disso, porque daí isso também vai interferir na vida útil do produto, na vida de prateleira do produto, né? De quanto tempo isso vai durar. Porque com certeza que se houver um excesso de contaminação, um excesso de bactérias nesse produto, no queijo, ele não vai durar tanto tempo quanto um queijo com menos, né? Então, eu acho que precisa ter o equilíbrio do quanto precisa ter do uso da tábua e das condições da tábua, para também ter o equilíbrio de até que ponto que vai deixar isso influenciar na vida de prateleira do produto. Eu acho que bactéria, mofo, a gente tem uma cultura, né, um pouco de você lá e eu cá. E, na verdade, nós seres humanos, né, somos 10% só humanos, né? O resto são micro-organismos que nos sustentam. Né? Na boca, no nosso intestino, no corpo, na pele, né? A gente tem bactérias que vivem com a gente e que estão em todos os alimentos. Então, é uma coisa, eu acho, muito relativa, e os mundos, né, são muito diferentes de uma indústria e de uma pequena queijaria que faz seu queijo com leite cru, né? É um ambiente muito mais fechado, né, que você tem poucas pessoas frequentando, né? É um leite que vem direto, né? Lógico, tem que ter rebanho sadio, tem que ter limpeza, não estou dizendo que não tem que ter, com certeza, né? Mas eu acho que as realidades são um pouco diferentes, né? Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, e essa riqueza, né? Se você pega um leite cru e um leite pasteurizado, né? O pasteurizado você tem que voltar com a flora lá para poder você conseguir fazer alguns produtos, né? No caso do leite cru, já é um pacote fechado, né? Tanto para o mal quanto para o bem, né? Depende de como você manipula isso tudo. Mas eu acho muito rico a discussão, e eu acho que a gente tem que considerar cada realidade de uma forma adequada, vamos dizer assim, para cada momento, né? E para cada fábrica de queijo, grande fábrica, pequena fábrica, né? O tipo de leite que está usando ou não, né? E hoje isso está em expansão muito grande, então está demandando muito estudo, muita coisa para responder uma série de perguntas, né? É isso, obrigado pela oportunidade.
Então, essa questão eu acho que, de novo, entra a questão do nível, né, de bactérias, do nível de contaminação. É que, como o nosso corpo também, a gente está cheio de bactérias, até um nível de mesófilos, até um nível de coliformes é aceitável, e a gente não sente nada. Passou desse nível, a gente fica doente. Isso vale para produto também, né? Produto também tem um nível, todo produto tem um nível de contaminantes. A própria Anvisa permite que tenha um nível de contaminação ou um nível de bactérias, para cada uma existe o padrão. Então, mantendo nesse padrão, beleza. Quando elas passarem desse padrão, aí é que pode começar a dar problema. E aí, por isso que eu vejo que, como a madeira tem essa concentração maior, ela vai desenvolver mais. Então, por isso que eu acho ainda que tem que ter esse equilíbrio, tem que cada um achar dentro do seu processo como é que fica mais viável ou que fica mais interessante para cada um, né? Porque depende do produto, depende da estrutura que tem uma série de variáveis aí que podem definir. Ô, João, seu microfone está fechado. O professor José Manuel, lá de Rio Pomba, ele fez uma palestra que até está no arquivo aí do livro, do bate-papo, é muito interessante sobre esses parâmetros utilizados aqui e utilizados na Europa e em outros lugares. Ele faz uma discussão muito interessante, eu recomendo também aos interessados. Obrigado. Legal. João Belo, nós que agradecemos sua contribuição, que enriquece muito o debate. Eu acho que isso que é a característica do nosso evento, né, que é a contribuição dos participantes, com sua experiência, com todo o seu conhecimento, inclusive indicação de referência de pessoas que já trabalham na área. Aqui vamos para... Tem duas perguntas finais aqui. O Alberto: e como ficam as salas de maturação com paredes de pedra ou tijolo aparente, em que o produtor também alega que esse ambiente faz parte do produto final? Então, eu acho que daí isso também vem de encontro ao que a gente estava discutindo sobre a tábua, né? Porque a tábua também faz parte do produto final e do sabor e tudo mais, e também essas áreas aí, essas paredes, esses tijolos aparentes, o que acontece? Você tem muito mais oportunidade de ter um fungo escondido, de ter uma bactéria escondida, porque você está abrindo vários, né? Se a parede é irregular, você tem muito mais chance de ter uma contaminação maior. E aí, realmente, se o especialista disso acha que isso faz parte do produto final e que é importante, e que não há controle de órgãos reguladores para isso, não tem muito o que discutir, né? Porque se a Anvisa não interfere no ambiente estar assim, de pedra, de tijolo aparente, então, e ele decidiu que isso é o melhor para o produto dele, tem coisas que, né, ficam nessa discussão. Prosseguindo aqui, o Renato Simone. Noeli, ótima palestra. Como você disse, o biofilme é em si uma camada lipídica. Em uma fábrica de cerveja, acredito não ter a presença de gordura nos produtos. O que você poderia falar sobre a formação de biofilmes na produção de cervejaria? Muito, muito, muito comum, viu? A gente tem atendido muitas cervejarias e que sofrem com esse problema aí de biofilme, tá? O que acontece? O próprio malte, a própria composição da cerveja, qualquer produto, mesmo água, mesmo tubulações só de água, elas têm condições de formar biofilme, porque lá no meio, né, na água pura, ela vai ter um pouco de matéria orgânica que vai acabar se depositando com o tempo e vai acabar formando. Então, em cervejaria também,
muito comum e incomoda bastante, viu? Incomoda bastante, porque altera o sabor da cerveja, além de ser um fator contaminante, ele é um fator que altera muito, porque a cerveja, principalmente as artesanais, elas têm o que se preza é o sabor, a diferenciação, né? E se você perder isso por causa de alguma situação dentro da tubulação, é triste, é trabalhoso, né? Mas tem solução, tá? Eu não sei de onde você é, Renato, mas a gente tem pessoal nosso trabalhando em todos os estados aí, a gente pode te fazer uma visita, te explicar melhor sobre as opções, né, e tudo mais. Aí tem nosso contato com o pessoal da Ipamig também, né, então fique à vontade de nos chamar. Noeli, deixa eu só complementar aqui, Val, rapidinho. O que eu sei assim, sobre o biofilme, a gente fala, né, da área de leite, mas em outros alimentos, os resíduos do alimento, né, naqueles ambientes que foram mal higienizados, vão atrair os micro-organismos. Então, assim, mesmo não tendo gordura, a composição sendo diferente, esses resíduos naquelas superfícies mal higienizadas vão atrair os micro-organismos pelo processo de quimiotaxia, né, os flagelos, enfim. Isso vai promover a formação dos biofilmes, mesmo não tendo os resíduos como o leite, que é muito balanceado, tem, né, proteínas, tem gorduras, enfim. Então, isso é provável de acontecer devido à composição do alimento também naquelas linhas de processamento, né? Isso mesmo. Obrigada pela ajuda aí, Elis, obrigada. É isso mesmo, né? Vamos seguindo aqui. Só vou ler aqui, professor, da Silvia, depois eu vou complementar. A Silvia fez um comentário que eu adorei. Temos muitas bactérias no corpo, mas não quero listeria do meu. Brincadeiras à parte, discussão riquíssima. Professor Sebastião. Não, peraí, antes do professor falar, deixa eu só complementar aqui rapidinho. Como a Noeli falou, nós temos bactérias que nós chamamos de comunitárias. Então, às vezes, nós temos bactérias como E. coli no nosso organismo, nem sempre elas são patogênicas, né? Elas vivem no nosso intestino. E a listéria, eu vou só falar aqui um pouco sobre ela rápido, é que a população brasileira, acredita-se, né, a população mundial, acredita-se que de 1 a 10% das pessoas são portadoras assintomáticas da Listeria monocytogenes. Por isso que os visitantes são uma fonte de contaminação, né, como a Noeli falou, quando eles entram, os portadores assintomáticos não têm a doença, mas que disseminam a bactéria. Por isso que é importante o controle, como você falou, né, Noeli, das botas, né, a barreira sanitária, justamente porque ela pode ser muito disseminada e a Listeria é muito bictária, ela vive em vários ambientes, conforme você mostrou. Então, assim, mesmo que a gente não quer ter bactéria patogênica no nosso organismo, a gente pode ter, né, como salmonela, por exemplo, e não desenvolver a doença. Mas um foco de contaminação grande da Listeria na indústria são as pessoas, os colaboradores, né, os portadores assintomáticos. E a Listeria pode viver durante meses, durante anos na indústria, né, pela formação de biofilmes. Obrigada, Val. Agora já terminei. Professor Sebastião, por favor, o senhor pode falar? Obrigado, Valdeane. Parabéns, Nelly. Foi muito boa a sua apresentação. Obrigada. Foi muito interessante e está despertando aí o debate, né? E parabéns para a moderação e para a coordenação também que está participando do debate. Eu queria fazer uma observação, uma pergunta. Na verdade, o que eu estou imaginando, né, e você pode me corrigir aqui, ou me esclarecer, quando a gente fala aí desses detergentes enzimáticos, nós estamos falando de um coquetel de enzimas, muito provavelmente, né? Tem lipases, tem amilases, tem proteases, né? Bom, e você disse muito bem, as enzimas precisam de um tempo para agir. Elas têm que ter esse tempo, elas vão desfazer, né, vão despolimerizar normalmente essas macromoléculas que vão formar o biofilme para que o detergente possa atuar, né, possivelmente, né, as enzimas aí não teriam, talvez, ação imediata sobre a parede celular, a parede bacteriana, né. Então, tem um tempo, né, esse tempo é muito importante, né, se não souber usar, ele pode perder a ação da enzima, que é um produto caro, né? Então, qual que, em média, é esse tempo? E uma outra questão
apesar de a gente estar falando de uma biomolécula, as enzimas, né, que elas desnaturam com o tempo, obviamente, porque é uma molécula fácil de sair da estrutura nativa dela, com variação de temperatura, pouca variação de temperatura e pH, ela já perde a atividade, mas ela tem, aí uma pergunta, ela tem algum problema para ser descartada? Ela pode ser descartada normalmente, que ela já, ao final desse tratamento, ela já está inativada, ela pode ir para os ambientes, assim, para ser descartada sem problema. Obrigado. Sim, o nosso enzimático, ele é um blend de enzimas, amilase, protease e lipase, e são enzimas aí dosadas, né, de acordo com o que a gente espera do produto. Só que uma coisa muito importante, a ação da enzima, ela se dá sobre a matéria orgânica, tá? Ela não se dá sobre a bactéria, né? Isso. Então, às vezes o pessoal pensa que vai usar a enzima e vai matar os micro-organismos, não vai. Muito pelo contrário. Por isso que eu sempre reforço, o uso da enzima precisa de um uso de desinfetante mais concentrado no final, né? A desinfecção precisa acontecer com desinfetante mais concentrado, porque o desafio vai aumentar bastante. E a enzima, você perguntou sobre o descarte dela, é muito tranquilo, ela desnatura depois de 3, 4 horas de diluída, ela desnatura e vai para o ambiente. Então, ela é descartada na natureza, ela não atinge efluentes, água de efluentes, água de rios, não tem nem... É um produto muito, muito querido, é um produto querido. Certo, realmente, né? Realmente. É o processo biotecnológico de substituição a processos químicos que são muito mais delicados do ponto de vista de exigência, né, de temperatura e também ambiental. Obrigado. Devolvo para vocês. Vamos seguindo aqui, o Alberto. O problema é que nossa legislação não permite tudo isso. E para nós, profissionais do SIM, fica bem complicado. A legislação precisa mudar, acompanhando a legislação europeia, ou fica bem difícil. Alberto, realmente, o que a gente vê de legislação hoje para queijo artesanal é muito complicado, não só artesanal, também para o industrial. E realmente, algumas questões que a gente não consegue trabalhar com a legislação que tem vigente, né? E ele falou acho que ele falou lá em cima que ele não tem como manifestar, porque acho que ele não tem microfone. Seria até interessante a participação dele. Alessandra Rosa, parabéns aos organizadores do evento, Noeli, excelente apresentação, conteúdo enriquecedor. Deixei seu contato aqui, Noeli. Tá. Ok. Se algumas pessoas quiserem entrar em contato com você, o Alberto está dando parabéns. A Virgínia Mirtes, um dos maiores desafios da indústria de alimentos mundialmente é a questão dos micro-organismos. Eles têm bastante resistência, seja de fatores intrínsecos ou extrínsecos. Muitas vezes a matéria-prima é de qualidade, e também todo o processo de produção e no transporte, ou até mesmo no carro ou na cozinha. Uma faca podendo estar mal higienizada. É impossível viver sem eles. Posso responder? Pode, claro. Então, Virgínia, realmente é bem isso. É o que eu comentei antes. A gente está o tempo todo tentando fazer o controle desses limites, né? O controle para a gente chegar num ponto que a gente continue essa convivência boa com essas bactérias, né? Porque o momento que elas aumentam muito é aquele momento que a gente tem diarreia, é o momento que a gente passa mal com algum produto, é o momento que a gente precisa de um médico, que a gente pega a tal da virose, que tantas vezes a gente vai para o médico com vários sintomas e vira virose, trata como virose, fica por isso mesmo. Então, pode ser, né? Pode ser outras coisas. Então, é bem isso mesmo. A gente vai convivendo, com isso, né? E tentando sempre minimizar. Na cozinha, achei interessante, você comentou aqui da cozinha, no carro, né? A cozinha é um setor da casa que é engraçado que quando a gente olha na indústria, quando a gente está na indústria, a gente prevê tantas
precauções, né? E quando a gente está na nossa cozinha, a gente não desinfeta a buchinha que lava a louça, a gente não desinfeta o pano que limpa a pia, a gente limpa, a gente lava, né? Mas o ideal seria, sim, ter um processo de desinfecção e limpeza, assim como na indústria, mas a gente acaba sempre nessa convivência aí com as bactérias, mas, claro, desde que elas fiquem em número reduzido, a gente vai convivendo com elas e tentando, né, melhorando, né, tentando controlar, mas sempre nesse controle, né? Aqui nós já encerramos as perguntas, também a gente já está chegando quase no nosso horário, que é às 12 horas. A Virgínia aqui, ela parabeniza pela escolha do tema da palestrante. Sim, professora Noeli, temos muitas barreiras tecnológicas convencionais e emergentes, obrigado pela atenção. Professor Nelson também, parabéns a todos, excelente. Se alguém tiver mais alguma pergunta que queira se manifestar, caso contrário, eu vou passar a palavra para a coordenadora do bate-papo, a Elisângela Michele, por favor, a palavra está com você. Obrigada, Val. Obrigada, Noeli. Muito boa a sua apresentação, como sempre. E esse assunto é muito importante, sempre gera muita discussão com relação aos biofilmes, né? Então, gente, eu quero agradecer a presença de todos e quero convidar vocês também para o próximo bate-papo tecnológico, que será no dia 8 de outubro, com o título Pesquisa em Lácteos Desidratados, que será proferida pelo professor e pesquisador Ítalo Perrone, da UFJF. Então, em nome da IPAMIG e LCT, agradecemos a presença de todos e aguardamos sua presença no próximo bate-papo e os eventos, né, do ILCT. Tenham todos um excelente final de semana. Muito obrigada a todos. Noeli, mais uma vez, obrigada pela parceria. Val, obrigada pela parceria, que a gente continua, né, com a nossa trinca. Carol está aqui também, que vai sempre nos auxiliar no congresso. E muito obrigada a todos. Obrigada, professor. Bom final de semana a todos. Dia 8, esperamos vocês no nosso próximo bate-papo. Obrigada também, obrigada a todos pelas parabenizações aqui. Fico muito feliz que eu tenha atendido aí a expectativa. Me desculpe que eu sei que no meio da palestra eu acabei me perdendo um pouco, porque hoje eu estou num dia muito cansado, de uma semana muito intensa. Então, acabou que às vezes a gente perde um pouco do fio da meada do nosso pensamento, mas que bom que mesmo assim o pessoal parece que gostou. Eu fico muito feliz de conseguir passar essa mensagem e muito feliz pela oportunidade. Eu já falei ontem para vocês, eu sempre me sinto muito satisfeita, me sinto muito privilegiada de estar sendo chamada e de estar participando com vocês aí. Muito obrigada, Noeli. Obrigada a todos. Parabéns, Noeli. Em nome da equipe do LCT, da EPAMIG, eu agradeço a sua presença. E a todos que estiveram conosco também, foi realmente muito bom, né? Do Brasil e do exterior. Sempre com presença aí da Itália, do México e outros que estiveram aqui também. Então, desejo a vocês todos, né, uma boa tarde, bom final de semana. E a você, Noeli, as portas estão sempre abertas. Tá? Muito obrigada mesmo. Em nome da IGEX, também o que a IGEX puder fazer para contribuir de alguma forma, podem também contar conosco sempre. Muito obrigada. Parabéns, Valdeane, parabéns, Elisângela. E obrigada, professor. Boa tarde, gente. Tchau. Boa tarde. Bom final de semana. Parabéns a todos, bom final de semana também.